Eu acho que um dos vídeos mais importantes aqui do 2 Dedos de Teologia é o vídeo sobre cânon do Antigo Testamento. É um vídeo onde a gente conversa sobre se Lutero tirou ou não livros da Bíblia, sobre por que a Bíblia evangélica e protestante são diferentes, por que nós rejeitamos os apócrifos chamados pelos católicos romanos de deuterocanônicos. O vídeo foi gravado há alguns anos, você pode acessá-lo no canal, é um vídeo muito bom, tenho certeza que vai ser abençoador para sua vida. Mas quando esse vídeo saiu, muitos canais católicos, obviamente, né, o 2 Dedos de Teologia pauta boa parte dos canais católicos do YouTube, fizeram vídeos tentando refutar as perspectivas que a gente coloca lá. E algo que tentaram refutar, e que eu vi isso em vários canais do YouTube, foi sobre o cânon que Jesus usava. É claro que Jesus e os apóstolos citam constantemente o Antigo Testamento, e eles citam de fontes muito variadas. Por vezes usam a Septuaginta, que era uma tradução muito antiga do Antigo Testamento para o grego, como eles estão escrevendo em grego, às vezes eles usam esse material, às vezes eles próprios fazem traduções do Antigo Testamento para o grego, ou usam até mesmo fontes que são desconhecidas por nós hoje. Mas é muito interessante que nós temos indicativos que Jesus usa o cânon hebraico tradicional, não só por ele citar a divisão tríplice do cânon hebraico, mas também por ele usar a cronologia de livros do cânon hebraico e não da Septuaginta. Quando Jesus fala dos mártires do Antigo Testamento, por exemplo, ele fala de Abel como o primeiro mártir e de Zacarias como o último mártir. Só que Zacarias não foi o último personagem bíblico que morreu. Zacarias era o último personagem que morreu na ordem de livros do Antigo Testamento da Bíblia hebraica, que não possuía os apócrifos católicos, ao invés de ele usar a ordem de mártires da Septuaginta, que nas suas variadas versões possuía livros apócrifos e outros escritos que sequer são considerados na Bíblia Católica. Ah, Iago, mas esse Zacarias aí, que é citado por Jesus, não é o Zacarias de 2 Crônicas, que tá lá no fim do cânon hebraico. É outro Zacarias, tá tudo errado, você nem sabe do que tá falando. Repetiram muitos canais católicos no YouTube, e eu quero poder lidar com esse argumento sobre quem é o Zacarias que Jesus cita ao falar sobre o Antigo Testamento. Isso vai ser retirado de um trecho de aula lá da Escola de Teologia. Setembro está sendo, se você estiver assistindo esse vídeo quando saiu, ou foi, se você estiver vendo no futuro, o mês da Bíblia na Escola de Teologia. A gente tem falado sobre formação do cânon, e esse vai ser um trecho sobre a aula de formação do cânon do Antigo Testamento, onde a gente passou 1h40, onde a gente passou quase 2 horas argumentando sobre cânon do Antigo Testamento e por que a gente não aceita a Bíblia Católica. Esse trecho de aula vai servir como um bom complemento para o nosso vídeo aqui no YouTube sobre cânon do Antigo Testamento. Se você quiser conhecer mais sobre a Escola de Teologia, escolateologia.com, o link vai estar aí na descrição, é o nosso Netflix de Teologia, só você ir lá. Fica aí com o vídeo de hoje. Quando a gente olha para a Bíblia hebraica, você encontra 3 divisões dos 24 livros da Bíblia hebraica. Você vê isso no tratado Baba Tarta 14b a 15a, onde existem 3 divisões, certo? No Talmud babilônico aqui. Torá era a lei, os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A gente tem os Nebiim, que eram os profetas, que eram os 4 profetas anteriores, e os 4 profetas posteriores, e os profetas menores unidos num livro só, chamado Livro dos 12 Profetas. E a gente tinha os Ketubim, que eram os escritos, os livros seguintes, que vão até Daniel, Esdras e Neemias, que eram considerados um livro só, e então Crônicas, certo? Essa é a divisão da Bíblia hebraica. E a gente tinha as divisões da Septuaginta. Na Septuaginta a gente tinha Pentateuco, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Aí tinha 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esté e adições de Esté, 1 Macabeus, 2 Macabeus, 3 Macabeus, Salmos 151, os outros livros lá, Ezequiel, e então Daniel e adições. Enquanto na Bíblia hebraica, na tradição hebraica, certo? A gente tinha essas 3 divisões, que começava com a Septuaginta, a lei, passava pelos profetas e terminava com os escritos, que se encerrava em Esdras, Neemias e então Crônicas. Na Septuaginta, a gente começa com o Pentateuco, a gente termina com Ezequiel, com Daniel e algumas adições. Jesus usou quais cânons aqui, certo? Qual divisão da Bíblia Jesus usa? Você tem a Septuaginta, que geralmente é um texto que conta com vários documentos apócrifos lá, e a gente tem a tradição, o cânon hebraico tradicional, que não possui esses livros apócrifos. Jesus então cita o Antigo Testamento. E veja só, em Mateus 23:35 ele cita dizendo o seguinte: para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Isso é Mateus 23:35 e é um texto muito conhecido. Jesus está falando
que cairia sobre os judeus, certo? Aqueles que ali estavam, que estavam perseguindo a mensagem revelada por Cristo Jesus, dizendo que no apego deles ao Antigo Testamento, na verdade, cairia sobre eles os pecados cometidos no Antigo Testamento. Claro que Jesus aqui não está falando de todos os pecados que seriam cometidos pelos judeus depois dali. Ele não está falando aqui das perseguições que aconteceriam contra os cristãos posteriormente. A gente sabe pelo livro de Apocalipse que aí Deus vai punir também os outros mártires. Mas aqui ele está confrontando os judeus no seu apego ao Antigo Testamento. E está dizendo, vocês me rejeitam pretensamente defendendo o Antigo Testamento. Mas veja, o sangue dos mártires do Antigo Testamento cai sobre vocês. Ele diz, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel o justo. Abel foi o primeiro assassinado na Escritura, lá em Gênesis 4. Primeiro homem morto por Caim, o primeiro assassinato. Até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Jesus está falando então do que seria, provavelmente, o que, obviamente, seguindo aqui o fluxo de argumento, o primeiro e o último assassinado do Antigo Testamento. Você tem o primeiro Abel, ele leva até Zacarias, filho de Baraquias, que foi morto entre o altar e o santuário. Pessoal, quem é esse Zacarias? Quem é esse Zacarias? Jesus, vamos de novo, fala isso em outro momento em Lucas 11, 49 a 51. Por isso, Deus disse em sua sabedoria, eu lhes mandarei profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e a outros perseguirão, pelo que essa geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Aqui, a gente tem a descrição de quem é esse Zacarias. Ele é alguém que foi morto entre o altar e o santuário. Aqui em Mateus 23 também, alguém que foi morto entre o santuário e o altar. Quem é esse Zacarias, que foi morto entre o santuário e o altar? Quando a gente olha para o Antigo Testamento, existe um Zacarias, que foi morto entre o santuário e o altar. Esse Zacarias está em 2 Crônicas 24, 20 e 22. Jesus faz uma referência clara. Zacarias morto entre o santuário e o altar. Em Mateus ele cita o nome do que seria o pai desse Zacarias. A gente lida melhor com isso daqui a pouco. Mas nos dois casos, em Mateus e em Lucas, ele cita o local da morte. O que nos faz parecer a principal referência que Jesus está chamando a atenção aqui. Lucas coloca como uma única referência a esse Zacarias o local da morte. E em 2 Crônicas 24, 20 a 22, a gente tem uma clara referência aqui. A gente tem Zacarias que foi morto entre o santuário e o altar. Ele foi morto, segundo o texto, no pátio do templo. O altar ficava no pátio interior, do lado de fora e diante da entrada do santuário. Onde é que está esse Zacarias, então? Ele está em 2 Crônicas. 2 Crônicas não é o último livro da cronologia bíblica, certo? Não é o último livro da cronologia bíblica. O último mártir da Bíblia não foi Zacarias, foi Urias. Não o Urias de Davi, tá? Outro. Então como é que ele cita um mártir que não é o último? Deus não vai punir todos os mártires do Antigo Testamento, só aqueles até Zacarias e os outros mártires que vêm na cronologia bíblica não vão ser punidos? Vamos de novo aqui olhar para o modo como os judeus organizavam a Bíblia. Você tem a Torá, os Nebiim e os Ketubim. Os Ketubim, que seriam os últimos livros do Antigo Testamento, encerra com 2 Crônicas. 2 Crônicas é o último livro do Antigo Testamento na organização tradicional hebraica. E ele diz que seria vingado o sangue de todos desde Abel, o primeiro livro do cânon hebraico, e de Zacarias, que ali no caso é o último livro do cânon hebraico. Então ele está mostrando toda a história do Antigo Testamento, desde Abel até Zacarias, que está ali em 2 Crônicas, como um todo da história do martírio do Antigo Testamento. É como se eu dissesse, de Mateus a Apocalipse, é Jesus dizendo aqui, de Abel a Zacarias. Ou seja, ele não está usando a divisão dos livros da Septuaginta que compõem ali um grande documento com vários outros textos que não eram considerados canônicos. Ele teria que terminar ali com mártires perto de Ezequiel, de Daniel e suas adições.
mas ele encerra de outra forma, citando alguém de 2 Crônicas. 2 Crônicas, na Septuaginta, vem depois de 1 e 2 Reis, que vem logo depois de 1 e 2 Samuel, logo vem Ruth, Juízes, Josué, Pentateuco. Então, 1 e 2 Crônicas está no meio do Antigo Testamento na Septuaginta. Mas, na divisão hebraica tradicional, que é um conjunto de livros que sequer possui os apócrifos, é o martírio de Zacarias, que compõe o último martírio do Antigo Testamento. Logo, Jesus está fazendo referência direta ao modo de compor os livros do Antigo Testamento dos judeus tradicionais. Enquanto os católicos vão argumentar que existiam cânones em competição e que existia um cânon alexandrino, que esse possuía os apócrifos, o que a gente já falou que é falso, o que a gente já mostrou que não é verdade, ainda que fosse verdade, Jesus está validando a divisão hebraica tradicional, o que seria o cânon palestino, que coloca aqui 2 Crônicas por último, como eles faziam. Agora, a gente ainda tem mais do que isso para discutir aqui. E é boa chamar atenção para isso. Jesus não está dizendo que ele vingaria o sangue de Abel e Zacarias. Seria o sangue de Abel até Zacarias, desde Abel até Zacarias. Jesus não adiciona, não considera os mártires dos livros apócrifos. Ele não cita nenhum outro martirizado do período do Segundo Templo. O livro de Macabeus, na resistência de Macabeus, possui muitas mortes, muitos mártires e não é citado. Tobias, por exemplo, relata acontecimentos que teriam acontecido de 250 a 200 a.C. Judite foi escrito talvez em meados do século II. Na resistência dos Macabeus, ou um pouco após disso, a gente tem uma revolta registrada em 167 a.C. Nenhum deles é citado. Livros que vêm depois de Malaquias aí na nossa composição. Nenhum desses mártires são considerados por Jesus Cristo dentro dos mártires que vão ser vingados. Ou seja, Jesus estaria desconsiderando outros mártires do Antigo Testamento? Não, ele está desconsiderando aqueles textos como parte do Antigo Testamento. Mas aí você vai dizer o seguinte, porque alguns católicos, depois que eu gravei o vídeo no YouTube sobre cânon do Antigo Testamento, alguns canais católicos, alguns deles, infelizmente, muito estranhos, que às vezes fazem vídeos extremamente depreciativos contra outras pessoas, a apologética dentro do YouTube é muito esquisita, e canais católicos não estão a parte disso. Chama a atenção para o seguinte, Jesus falou que era um Zacarias, filho de Baraquias. E o Zacarias, filho de Baraquias, é o profeta menor. O pai desse Zacarias de 2 Crônicas é diferente, diz Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Isso está em 2 Crônicas 24:20. O Zacarias, identificado como filho de Baraquias, é o profeta menor. Filho de Baraquias, filho de Ido, está em Zacarias 1:1. E agora? Se os pais são diferentes. Mas aí que entra uma questão que muitas vezes a gente esquece. O Zacarias, do livro de Zacarias, Zacarias 1, nunca aparece no Antigo Testamento, ou mesmo na tradição judaica, como tendo morrido entre o santuário e o altar. Isso não está na escritura, isso não está na tradição judaica. Na tradição judaica, ele morreu de morte natural. Então, a identificação que Jesus faz daquele que morre entre o altar e o santuário não condiz com o Zacarias do livro de Zacarias. Não condiz. E veja, em Lucas, a única identificação que nós temos desse Zacarias é a sua morte, o que aponta diretamente, sem nenhum problema, para o Zacarias do livro de 2 Crônicas. Por que é que Jesus fala em Mateus, Zacarias, filho de Baraquias, ao invés de outro? A questão é o que significa filho na linguagem do Antigo e do Novo Testamento. Filho é usado constantemente para falar de descendentes. Por isso que a gente fala constantemente de saltos geracionais nas genealogias do Antigo Testamento. Porque filho significava descendente. Veja, quando fala os filhos de Israel, são os israelitas, são os descendentes de Israel. Filhos de Amon, são os amonitas. Né? Quando fala filhos dos etíopes, em Amós 9:7, ou os filhos de Jeru, em Joel 3:6, ou mesmo quando fala de Jesus como o filho de Davi, ele é o descendente de Davi. Em várias genealogias, como se você olhar, por exemplo, para a genealogia de Jesus em Mateus 1, você vai ver vários saltos. Fulano, filho de fulano, e na verdade a gente vai no Antigo Testamento e ele não é filho, ele é neto, ele é bisneto, trineto, tataraneto. Você vai olhar para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento e você vai encontrar constantemente
o que a gente chama de inconsistências de filiação. Porque muitas vezes o termo filho vai estar atrelado à ascendência. Então, quando o autor do Novo Testamento diz Zacarias filho de, o que a gente tem é Zacarias descendente de. Quando a gente vai no Antigo Testamento e encontra Zacarias filho de, a gente também tem a ideia de descendente. Então, quando a gente tem duas filiações diferentes, lá em 2 Crônicas e outra em Mateus, um dos dois está falando de um ascendente diferente, pelo qual o público daquele momento conhecia aquele personagem. E por isso você não tem aí nenhuma contradição. Você tem basicamente descendente. Descendente pode ser filho, pode ser pai, pode ser avô, tataravô. Então quando se tenta dizer que na verdade Jesus está se referindo a outro Zacarias, o Zacarias do livro de Zacarias, não ao Zacarias 2 Crônica, você desconsidera que Jesus se refere exatamente a onde ele morreu. Essa é uma das principais referências que Jesus põe para identificá-lo. Lucas só usa isso para identificar, não usa paternidade. E Mateus já é conhecido por criar salto geracional para poder compor sua narrativa, onde filho significa unicamente descendente de. Então não existe nenhuma contradição. Dentro da estrutura argumentativa, a gente tem Jesus ignorando os apócrifos e usando toda a estrutura do cânone palestino do Antigo Testamento. Tá bom? Vamos seguindo aqui. Em Lucas 24:44, Jesus usa ainda essa divisão tríplice do cânon palestino para se referir ao Antigo Testamento. Ele diz assim: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aqui ele está citando o arranjo hebraico desses livros, o arranjo tríplice dos livros hebraicos, que não continham os apócrifos, ao invés do arranjo da Septuaginta, que possuía os apócrifos, certo? Quando a gente lê Jesus falando com os fariseus, não é? Em Mateus 23, veja só, Jesus valida muito da doutrina dos fariseus que seguiam o cânon palestino. Mateus 23, 1-3 diz assim: então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentavam os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles dizem a vocês, mas não imitem suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus realmente diz que eles estão ali na cadeira de Moisés, diz que a doutrina deles não é toda errada, mas que eles são hipócritas naquilo que colocam. O que é que você achou do vídeo? Você sabe o que fazer, é só ir na escola de teologia para ser nosso aluno e ter acesso a uma miríade de conteúdos nesse sentido, desse mesmo nível de qualidade. Você entra, paga uma mensalidade pelo tempo que você quiser ficar, sem fidelização, nada parecido, você pode sair quando você quiser, e quando você entra você tem acesso a todo o histórico de aulas, bonitinhas, editadas, com transcrição, e uma aula nova ao vivo, toda quinta-feira, 20 horas. Vem conhecer a escola de teologia e eu te encontro no próximo vídeo aqui no YouTube ou nas nossas aulas toda quinta-feira. Um abraço e até a próxima.